Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto bastante conhecido, denominado As Duas Multidões, e está localizado no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Essa passagem, ela reflete com perfeição a forma de viver do ser humano nesta terra. Cristo Jesus, após ser curado e libertado em Cafarnaum, o servo de um centurião romano, ele parte em direção à cidade de Naim, localizada ao sul de Nazaré, na Galileia. Como sempre acontecia, além dos seus discípulos, uma grande multidão acompanhava Cristo em suas jornadas. Ao chegar às portas de Naim, depararam com uma também grande multidão que acompanhava o enterro de um jovem, filho único de uma viúva. Então, naquele local estavam duas multidões, com características completamente diferentes, e é sobre essas características que nós iremos abordar nesta noite. Em primeiro lugar, essas duas multidões representavam os estados espirituais do ser humano sobre a terra. De um lado, temos um grupo onde o desespero, a tristeza e a dor se faz presente por causa da morte de um ente querido. E do outro lado, um grupo de pessoas felizes, esperançosas, por estarem seguindo o Mestre. Essas são as duas únicas formas que o homem pode viver sobre a terra, com Cristo Jesus ou sem Cristo Jesus. Em segundo lugar, essas duas multidões revelam dois destinos: eternidade no céu ou eternidade no lago de fogo. Uma delas segue a morte, fazendo coro de lamento e tristeza. Em seus rostos estava estampado dor e lágrimas. Um ambiente triste, melancólico e sem nenhuma esperança, porque não existe vida para aqueles que morrem fisicamente. Caminhavam, portanto, para a morada final daquele jovem. Por outro lado, a outra multidão seguia a vida, pois estava seguindo a Cristo Jesus. Essa multidão estava alegre e festiva, seguia o Deus que realiza sonhos. Muitos ali tinham realizado seus sonhos. Cegos enxergavam, paralíticos andavam, pessoas anônimas que desejavam ser felizes. Ali elas estavam pulando e cantando. A felicidade de poder seguir o seu Redentor era uma dádiva. Se de um lado não existe esperança, do outro lado a esperança fluía livremente pela certeza de estar no caminho certo. Em terceiro lugar, uma multidão seguia um sonho que estava sendo enterrado, e a outra seguia Cristo Jesus, que realiza sonhos. De um lado estava a viúva que um dia sonhou casar, ter filhos e uma família para viver juntos durante essa vida na terra.
Mas um dia esse sonho começou a desmoronar. Seu companheiro morre, seu filho, contudo agora sua esperança, se desvanece, pois ela está a caminho para sepultar sua esperança. Seu último sonho também morre. Enquanto uma multidão cabisbaixa seguia para sepultar o grande e único sonho da viúva, a outra multidão festiva seguia o mestre que realiza sonhos. Em quarto lugar, enquanto uma multidão entra na cidade, a outra sai da cidade. A cidade representa Jerusalém, a Jerusalém celestial. Uma grande multidão caminha ao lado de Cristo para poder entrar na cidade e viver com Cristo. Do outro lado, a multidão que saía da cidade nunca mais entrará nela, pois está escrito: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Mas quanto aos ímpios, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, o que é chamado de segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Essa é a segunda morte. Em quinto lugar, irmãos, pessoas podem sepultar sonhos. A viúva não estava só. Existia uma grande multidão que acompanhava ela para sepultar o sonho dela. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que desejam sepultar nossos sonhos. Sim, existem milhares e milhares de pessoas que desejam sepultar nossos sonhos. Um exemplo foi José do Egito, cuja história narrada fala da inveja e do ódio de seus irmãos que planejaram a todo custo sepultar os sonhos de José. Não é diferente conosco, irmãos. Nessa terra, passamos por perdas, por decepções, por experiências traumáticas, e a maioria das pessoas, diante das adversidades, deixam de sonhar e passam a viver uma vida vazia, sem propósito. Muitos irmãos passam a priorizar opiniões alheias, deixando de acreditar em sua capacidade própria de realizar aquilo que tanto almejou para a sua vida. Palavras como "não faça isso", porque não vale a pena, é perda de tempo, e tantas outras palavras que desencorajam o nosso seguir adiante. Mas lembre-se, ninguém viverá o seu sonho. Ninguém irá lutar em seu lugar. Ninguém irá pagar o preço para que seus objetivos sejam alcançados. Ninguém vai fazer nada por você. Nosso sonho, irmãos, é algo muito íntimo
e não deve ser compartilhado com qualquer um. Não. Não deixe ninguém enterrar os seus sonhos. Muitas vezes, para que o propósito de Deus sejam realizados em nossa vida, é necessário sim que em nossa trajetória, nosso caráter seja moldado e a nossa fé testada. Como aconteceu na história de José do Egito. Devemos compartilhar nossos sonhos quando isso se fizer necessário, mas somente com quem pode nos ajudar. Não compartilhe com qualquer um. Compartilhe com uma pessoa que possa verdadeiramente te ajudar. Sabendo esperar o tempo de Deus, tendo em mente que oportunidades surgirão e que devemos saber aproveitá-las. Nunca esmorecer diante das dificuldades. Aproveitá-las. Podemos até cair, sim, mas devemos aprender a recomeçar. Sempre, sempre mesmo, liberando perdão para aqueles que nos afligiram. Em sexto lugar, houve um encontro entre essas duas multidões. E o inesperado acontece. Nenhuma teoria em estatística, na matemática, em análise de risco, poderia prever o que aconteceu naquele encontro. Foi irracional. Sim. Humanamente, não havia nenhuma esperança para aquela viúva, mas na outra multidão estava alguém para quem nada é impossível. E vocês podem notar que o impossível aconteceu. O sonho que havia acabado agora volta a existir. E foi o que aconteceu. Aquele jovem voltou à vida. Ele chegou até aquela mãe e a consolou, dizendo: não chores. Está escrito lá em Lucas, capítulo 7, versículo 3. Cristo então tocou no esquife com poder e ordenou: levanta-te. Tá? Lucas 7,14. Ali estava quem podia transformar o mal em bem. Aquele jovem renasceu. Em sétimo lugar, é melhor voltar a fazer parte da multidão, salva pelo sangue do Cordeiro. É isso que Deus espera de cada ser humano. É isso que Deus quer de cada ser humano. Que todos possam voltar a fazer parte da multidão salva pelo sangue de Jesus Cristo. O encontro dessa mulher e toda a multidão que acompanhava fez com que todos dessem a meia volta, mudando o rumo da sua viagem para voltar para a cidade em companhia de Cristo Jesus. Eles entenderam que somente Cristo Jesus é capaz de transformar o mal em bem,
a morte em vida. Cristo Jesus viu a dor daquela pobre senhora e foi ao encontro dela. Ele continua o mesmo. Passaram-se mais de 2000 anos, mas ele é o mesmo. Ele quer enxugar suas lágrimas e ressuscitar os teus sonhos. Permita que ele faça isso. Que ele faça isso por você que está me ouvindo nesse momento. Pois ele tem o poder para abrir portas que estão fechadas, ou que mesmo não existe, porque ele abre portas onde elas não existem. Você não está só. Mesmo que você esteja na multidão que caminha para a morte, ainda assim, ele quer te fazer renascer. Faça como Jacó. Sonhe com uma escada que possa te levar ao céu. Mas saia depressa do meio dessa multidão. Essa multidão está seguindo para a morte. Venha fazer parte da multidão que segue para a vida. Uma multidão que segue Cristo Jesus. Amém. Ixi.